Boa noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrar. Esperar a turminha entrar e a gente começa um bate-papo para a gente começar a orar, trocar uma ideia sobre o que Deus está falando, o que Deus tem falado com vocês também, como que tem sido o mover de Deus na vida de cada um de vocês. E não vamos só conversar, né? Vamos orar, porque é o que a gente precisa, é orar, é buscar a presença de Deus, é buscar a presença do Espírito Santo, queridos. É o que a gente precisa hoje, para esse tempo, né? Entrou aí o Vilaça, Luiz, Oberic, Nayara. Vamos esperar o pessoal entrar aí e aí vamos começar a orar. A Dani entrou. E aí, ó, se vocês têm pedido de oração, pessoal, pode ir me passando, que eu vou anotar aqui. Já tem alguns pedidos de oração. Ei, Carol, como é que você tá? Tudo bem? Seu pedido de oração já tá aqui, viu? Já tá anotadinho seu pedido de oração aqui. Você tá bem, Carol? Saudade de você, um tempão que eu não te vejo. Vamos orar, pra você melhorar logo, né? Em nome de Jesus. Para passar isso tudo que tá... Esse momento tribulado, né? Vai passar. A vida é assim mesmo, né? A vida, ela tem dificuldades, ela tem lutas, né? Mas é importante a gente entender que o caminhar com Deus é um amadurecimento constante, né? Então, Fernandinho, Júnior Osvaldo, o Luiz está pedindo oração pelo Darlan e Arlene. Vamos orar sim, viu, Luiz? Vamos orar por ele, está anotado aqui. Em nome de Jesus, Deus vai operar um milagre, né? Eu creio nisso. A minha mamãe entrou aí, ó. Beijo, mãe. Te amo. A Fabiana entrou aí também. Pessoal, pode ir mandando pedido de oração que eu vou anotando aqui. Se tiver algo específico, tá? Pode mandar. Ei, Fabi, saudade de você, viu? Saudades de vocês. Depois vamos ver se a gente se encontra, né? Todo mundo de novo. Passar essa quarentena aí, né? Marquinho entrou aí. E aí, amigo? Passar esse período desse capeta vírus aí, esse coronavírus, né? A Wanda entrou aí também. Abraço para todo mundo aí. É isso aí, tamo junto, pessoal. Já temos aí, vou dar mais 3 minutinhos e aí a gente começa. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou muito no meu coração ontem, essa madrugada. Um grande amigo estava conversando comigo a respeito dessa palavra. Essa palavra mexeu muito comigo, né? E aí eu quero compartilhar com vocês sobre justamente esse tempo, né? Eu acho que essa palavra ela vem a calhar para esse tempo que nós estamos vivendo aqui no país, né? A Carol está falando aí, passar quarentena tem churrasco na igreja. Ô Carol, falar do pastor, né? E dos meninos aqui sem churrasco, não tem jeito, né? Ô Wanda, eu estou anotando aqui, ó. Pode deixar. É a Wanda. Grande abraço. Vamos orar sim. Por você e pelo meu papai, né? É o Marquinhos falando, churrasco sábado e domingo sem intervalo. Ô pessoal, difícil, né?
esse negócio dessa quarentena aí é muito complicado, porque sem a socialização, né, fica até... Como é que você faz churrasco só em casa? É complicado, né? Eu também não gosto, não. Eu gosto de churrasco em grupo. A Carol e o Marquinhos vão liderar o prêmio churrasco do ano, né? Alguém mais tem pedido de oração aí, pessoal? Estou anotando aqui. Essa é a turma do churrasco, né? Os açougues devem estar sentindo falta, né? Mas nós temos que orar, né, pessoal? Deus, ele tem um propósito em todas as coisas, né? A gente tem que entender isso. A Ana entrou aí. Ana, abraço para você. Estamos juntos. Dá mais 2 minutinhos, pessoal. Vou começar a compartilhar uma palavra, tá? Eu acho que essa palavra, eu tenho certeza, é uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, para a nossa nação. Né? E nós precisamos estar nesse tempo meditando naquilo que Deus ele quer falar conosco. Né? Em momentos de tribulação, o silêncio ele é uma ótima saída. A gente precisa se calar e ouvir mais a Deus, ler mais a palavra, meditar e principalmente crer que Deus é poderoso e que Deus ele pode operar qualquer coisa na nossa vida, né? Deus pode operar um milagre a qualquer momento na nossa vida, tá? Então vamos lá, pessoal. Já deu aí um tempinho. Ontem eu estava à noite orando, meditando na palavra, né? E aí conversando com um amigo e veio um texto que está lá em Sofonias, capítulo 3, né? Grande Vini, meu amigo, um abraço, saudades de você. Está lá em Sofonias, pessoal, capítulo 3, tá? Depois de Abacuque. E Deus, ele libera castigo sobre Jerusalém. Jerusalém é a cidade do povo de Deus, é a cidade de Deus, né? E Deus, ele... Por anos e por anos e por anos, Deus envia profetas, Deus envia juízes, Deus envia várias pessoas para falar com o povo, para chamar o povo ao conserto, né? E o povo sempre com uma grande dificuldade em obedecer a Deus. Parece até com a gente, né? Nós temos uma dificuldade de obedecer tremenda, pessoal. Sofonias no capítulo 3. Então Deus... Né, como Pai, como o Criador, como um Deus soberano, Ele sabe o que é melhor para a gente. E especificamente aqui, Deus começa a proferir sobre Jerusalém, né, um castigo, porque por muitas vezes Deus tentou, né, sobre Jerusalém conserto, restauração, e esse povo praticamente nunca ouvia a Deus. Parece muito com a gente, né? No início, quando acontece alguma coisa, nosso coração se quebranta, a gente se volta para Deus, passa 5, 10 dias, a gente já está disperso de novo, né? É igual essa pandemia, né? Ela vem, a gente no início fica aquela coisa, álcool na mão toda hora, lava a mão toda hora, você nem olha, nem quer abrir o olho, nada, e de repente você já está todo relaxado, né? E Deus, ele, em Sofonias, no capítulo 3, diz assim: ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Pessoal, a cidade do povo de Deus, a cidade de Deus, Deus está dizendo, ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Ele continua dizendo assim: não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor e nem se aproximou do seu Deus. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos da tarde, que não deixam os ossos para outro dia. Os seus profetas são levianos e criaturas aleivosas. Os seus sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. O Senhor é justo no meio dela e ele não comete iniquidade. Cada manhã traz o seu juízo à luz. Nunca falta, mas o perverso não conhece a vergonha.
Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não ficar quem passe por elas. E as suas cidades foram destruídas até não ficar ninguém, até não haver quem as habite. E ele continua dizendo: e eu dizia certamente, me temerás e aceitarás a correção. E assim a sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada, corromperam as suas obras. Portanto, esperai a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Glória a Deus. Pessoal, é uma palavra muito dura. É uma palavra muito dura. Mas a palavra de Deus é a mesma ontem, é a mesma hoje e sempre vai ser a mesma. Deus olha para essa cidade, Deus chama essa cidade de rebelde, manchada, de cidade opressora. Deus diz que eles não ouvem a voz, eles não aceitam o castigo, eles não confiam no Senhor e eles não se aproximam de Deus. Sabe, pessoal, esse tempo que a gente está vivendo agora é muito similar a isso aqui, sabe? Deus tem falado, Deus tem levantado pessoas, sabe, por anos. Eu desde 2010, se eu não me engano, 2011, Deus tem trago palavras de juízo, palavras duras para mim. Eu tenho ministrado sobre isso, sobre arrependimento, sobre mudança na nossa vida, sobre mudança relacional com Deus, sobre a forma de ver a Deus, isso já há 10 anos, sabe? E as pessoas, elas preferem se guiar por um evangelho que é fácil, por um evangelho que é atrativo, porque Deus é bom, porque Deus é um Deus tranquilo demais da conta, né? Ou ele é só amor, Deus não vai fazer nada ruim, não vai permitir que nada de ruim aconteça. E agora eu te pergunto, o que está acontecendo com o nosso mundo? Esse Covid, essa doença, isso é o quê? Isso é novidade para a gente. Talvez a nossa geração, ela ainda não viveu nada disso, é a primeira. Talvez a geração que eu vou falar, a minha geração, né? Mas isso é muito antigo, né? Quantas pragas já assolaram a terra, quantas pestes já assolaram, né? E nós precisamos entender que Deus, ele está chamando as pessoas, Deus está chamando principalmente a sua igreja ao arrependimento. Sabe por quê, queridos? O evangelho, ele não é um lugar ou uma coisa para te fazer feliz e te deixar confortável. O evangelho é para que você se arrependa dos seus maus caminhos, para que você se converta dos seus maus caminhos, para que você creia no Filho de Deus que morreu, que entregou a sua vida em obediência ao Pai para redimir os seus pecados, para redimir os meus pecados, para nos dar a vida eterna, e aí sim nos dá uma nova visão de um reino celestial que precisa ser estabelecido aqui, queridos. É muito simples isso. Deus não nos chamou, vem que eu vou te dar um carro zero, uma família abençoada. Isso faz parte. Deus é Pai e Ele pode te abençoar. Assim como eu sei que Ele tem te abençoado, como Ele tem me abençoado, porque Deus é Pai. Mas Deus, acima de todas as coisas, é justo. E como um Deus criador que estabeleceu, nos colocou nessa terra, nos deu direções, Ele também quer uma coisa: obediência. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que é melhor o quê? Obedecer do que dar sacrifício. Tem muita gente que está sacrificando e não está obedecendo à vontade de Deus. Isso é muito importante, a gente precisa acordar para isso. Nós precisamos entender que evangelho é crer no Filho de Deus que morreu para nos salvar. E Ele quer que nós, pessoas que acreditamos nele, cheias do Espírito Santo, venhamos a fluir isso para as pessoas. Mas fluir o que? Uma palavra de juízo, uma palavra de arrependimento. Não é chegar para as pessoas e dizer: olha, Deus te ama, vem para cá, vem estar comigo, vem para a minha igreja. Não, queridos, é arrependa-se do seu mau caminho. Se você roubava, não rouba mais. Se mentia, não minta mais. Converta-se dos seus maus caminhos para viver uma vida nova, cheia do Espírito. Uma vida plena da glória e da presença de Deus. É isso que Deus quer. É isso que a vida inteira Deus batalhou com o seu povo. Deus envia juízes, profetas, reis,
sacerdotes e o povo não muda. O povo rouba a Deus, o povo satiriza a Deus, o povo se acomoda com Deus. O povo um dia está no templo, outro dia está na prostituição, um dia está na igreja, outro dia está na rua. Já não tem princípio com nada, não obedece a palavra, não lê Bíblia, não tem vida de oração, não lê um livro, não lê nada que glorifica a Deus, cara. Não lê nada que glorifica o nome de Jesus. E aí qualquer problema que acontece, sai da igreja, sai da presença de Deus, não quer saber mais de Deus, se ofende com Deus. Mas aí eu te pergunto, será que o que Deus está dizendo aqui desse povo não confia no Senhor e nem se aproxima do seu Deus? Sofonias 3, verso 2. Ou seja, a chave aqui para a gente é, ouvir a voz de Deus. Deus está dizendo que aquele povo não ouvia a sua voz. 2, não aceita o castigo, a correção de Deus. Queridos, o Espírito Santo nos foi enviado, no grego, né, o paracletos, né? Ele quer dizer ensinador. Não é? Ele é o nosso grande ensinador. É aquele que nos instrui em toda a verdade. Aleluia, é a verdade de Deus, cara. É a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos instrui. É Ele que nos ensina o caminho. É o caminho que Deus liberou sobre nós. E Deus está dizendo aqui, Sofonias 3, 2, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor. E não se aproximaram. Olha como é importante, são 4 coisas aqui, uma define a outra. É não ouvir a voz de Deus. Quantas vezes, queridos, Deus fala com a gente não ouve? Quantas vezes Deus libera a palavra sobre nós e nós insistimos em seguir o caminho errado? Aí a gente diz, poxa, eu não aguento a mesma vida, a minha vida é monótona, eu não vivo nada em Deus. Desculpa. Mas por quê? Sabe por que não vive? Porque não segue a palavra, porque não ouve a voz de Deus, porque não tem tempo em dedicação a Deus. Porque aqueles que estão alinhados com Deus, que estão olhando para o alto, João capítulo 4, não é? Está lá, olhai para o alto, olhe para os campos estão brancos. É isso que a gente tem que entender, é a visão, não é? É ouvir a voz do Pai e obedecer. E quando a gente ouve a voz do Pai, o que acontece conosco? Quando nós ouvimos, nós aceitamos o castigo, a repreensão. E naturalmente nós conseguimos confiar em Deus. Por que nós confiamos? Porque se está bom ou se está ruim, nós sabemos que servimos um Deus fiel, um Deus que é justo, que quer nos corrigir, mas não para judiar, para nos sacrificar, para nos ver sofrer, não. Deus quer nos instruir para nos alinhar com o propósito dele, para nos alinhar com o seu reino de justiça, com o seu reino de glória, para desenvolver seu chamado, para te dar unção, para derramar glória na sua vida, para você manifestar o reino, cara. É isso que Deus quer fazer. É isso que Deus precisa fazer. Mas parece que tem tampões nos nossos ouvidos, não ouvimos a Deus, nos rebelamos com Deus. Sabe que, por quê? Porque nos falta todos os dias nos achegarmos a Deus. Porque quando todos os dias nós não nos achegamos a Deus, o que acontece conosco? Nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos do propósito de Deus. Deixa eu te perguntar, vocês estão conectados aí? Qual é o propósito de Deus para a sua vida, meu irmão? Qual é o chamado de Deus para você? Para que Deus te levantou? Melhor, para que Deus te chamou? Para que Deus te tirou da miséria? Sabe, da vida de pecados? Para que te levantou? Para quê? Tem que ter um propósito, tudo tem um propósito. Eclesiastes capítulo 3, debaixo dos céus há tempo para cumprimento de um propósito. Existe um propósito, queridos, para cada coisa. Existe um propósito para a sua conversão. Existe um propósito para a unção de Deus estar sobre a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não tem um propósito, você não tem a unção do Espírito Santo. E isso é muito sério. Eu me lembro de Sansão. O Espírito Santo está me lembrando de Sansão agora. Sansão era assim. Sansão era um cara forte, era um cara temido, mas chegou um ponto da vida dele que ele se achava tanto, ele já era tão autossuficiente, que a Bíblia diz que Sansão já não sabia mais que Deus não era com ele. Queridos, isso é a desgraça do ser humano, é quando Deus já não é mais com você.
É quando nós não temos mais tempo para estarmos cheios do Espírito Santo, lermos a palavra, meditarmos nela, e a palavra não gera mais vida em nós. Aí nós caímos na depressão, nós caímos no desgosto. Eu não estou dizendo que você não pode ter vida triste, coisas difíceis na sua vida, não é isso que eu estou falando. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, nós temos momentos, mas depressão é um momento que a gente passa por uma depressão, um buraco, né, uma descida, mas a gente tem que subir, né, porque o Espírito Santo nos ajuda a isso. E quem que nos joga para o alto? É a palavra. É a palavra, queridos. Não é a palavra de pastor A ou de pastor B, é a palavra de Deus, é a Bíblia. São as santas escrituras, as sagradas escrituras de Deus. É essa que te levanta, é essa que te anima. Quando você lê as escrituras, a unção do Espírito Santo desce sobre a sua vida. Quando você lê as escrituras, a vida de Deus vem em você. A presença de Deus vem sobre você, te restaura, te cura, traz poder, traz vida sobre você. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que produz isso. Não é somente a palavra de um homem, é a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, você lê a Bíblia, ela entra em você, essas palavras geram vida dentro de você, geram vida no seu interior, criam circunstâncias novas e Deus te levanta de qualquer lugar, mas para um propósito. Porque Deus precisa de um propósito para te encher. É igual um carro a gente abastece para quê? Para andar. Então está cheio de pessoas que não estão cheias do Espírito Santo, porque não se alimentam da palavra de Deus, porque não se deleitam na palavra de Deus, sabe? Aí Deus traz o quê? Deus traz juízo. Aí Deus precisa trazer o caos para estabelecer o reino. Sabe por que nós estamos vendo essa bagunça no país? Porque Deus permite o caos para que o reino de Deus venha. É assim que funciona. Se você se machuca, não é? A Rô, enfermeira, sabe disso, está aí, ó. Se você se machuca, tem que debridar, tem que limpar, tem que lavar. E dói, queridos, dói. Mexer na ferida dói, mas traz cura. Traz cura. E é isso que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo entra no nosso interior, no mais profundo do nosso coração e gera cura. E catuca lá o que precisa ser catucado e mostra o que está errado. E tira mesmo que doa. Isso é igual a Acás. Não é? O rei corrupto, o filho de Acás, agora eu esqueci o nome dele, não é? Ele foi assim, não é? Deus tirou tudo dele, porque o tesouro que ele tinha no palácio era o tesouro do pai dele, que era corrupto, era um rei corrupto, então Deus precisa tirar, sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo que Deus está sondando a sua igreja, que Deus está sondando o seu coração, está sondando o meu coração e tirando a palha que é em nós para estabelecer a unção do Espírito, para que nós sejamos diferenciais nesse tempo. Esse tempo de crise, de falta de esperança, nós somos a resposta para esse mundo perdido sem resposta. É a igreja, sou eu e você que temos que brilhar a luz do Espírito Santo e trazer resposta, trazermos cura para esse povo. Que nós temos que talvez estarmos isolados, tomar medida de segurança, sim, vamos fazer, estamos fazendo. Mas se amanhã precisarmos de nós não vamos nos ater a isso. Nós vamos sair, vamos socorrer o pobre, a viúva, o necessitado, não importa vírus, coronavírus, praga de demônio, de vírus, nós vamos, porque a Bíblia diz que nenhuma peste nos alcançaria, que nada mortífero iria ser conosco. É nesse tempo. É para isso que a Bíblia diz. A Bíblia não nos promete isso, queridos, quando nós estamos parados sem trabalhar para Deus. Nós somos intocáveis pelo diabo, pelas enfermidades. Quando nós estamos alinhados no propósito de Deus, nada pode nos derrubar, porque o propósito é de Deus. Porque é Deus que estabelece, porque é Deus que libera uma palavra sobre a nossa vida, e fiel para cumprir é aquele que prometeu. E quando Deus te dá uma promessa, quando Deus te dá uma direção, Deus fala para você, vai e faz isso, faça e não tenha medo, como Mateus capítulo 10 diz, eu envio vocês como serpentes no meio, eu envio vocês, né? Até esqueci, como ovelhas no meio de lobos, e nada vai nos afligir. Vou colocar vocês diante de governadores e reis, vocês serão açoitados, serão negados, serão traídos,
mas o Espírito estará com vocês. Até o que falar, ele diz que nos colocaria na nossa boca por meio do Espírito, mas tem que ter um propósito. Nós precisamos de um propósito. Você que está aí, é tempo de nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa intensidade e perguntarmos: Senhor, qual é o seu propósito para a minha vida? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para o Senhor? O que eu preciso fazer para que eu não seja como essa Jerusalém que se corrompeu? Para que eu não seja como essa Jerusalém que não ouviu a voz de Deus, não aceita o castigo de Deus, não confia no Senhor e não se aproxima de Deus. Sabe, queridos, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser diferentes, queridos. Nós temos que brilhar a glória de Deus nesse tempo, é agora. É para isso que Deus te salvou. É para isso que Deus te libertou. Para que você seja um mensageiro da palavra de Deus. Para que você seja um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Para que você seja cura para as nações. Não para que você seja um parasita. Ai, hoje eu vou para o congresso. Hoje eu vou para isso. Hoje eu vou para aquilo. Não, Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que você seja a resposta para a vida das pessoas. Eu não estou dizendo que você não pode ver congressos, que você não pode participar de eventos, mas tudo tem um limite. Se feche na palavra de Deus. Leia, medite, questione a Deus. Você fala: pastor, mas eu não consigo entender essa palavra. Peça ao Espírito Santo, ele é o único capaz de nos revelar. Essa palavra aqui, se não tiver a unção do Espírito Santo e a revelação do Espírito Santo, são palavras escritas. Não vão funcionar, queridos. Mas quando você se dedica, quando você ama a Deus, quando você tem prazer na palavra, na leitura da palavra, quando você tem prazer em orar, quando você tem prazer de fechar seus olhos e sentir a presença de Deus e agradecer a Deus por tudo que você tem, você não está passando fome, você tem uma casa para morar, tem uma cama para deitar, tem uma família abençoada, tem uma história abençoada, serve um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus justo. Queridos, nós só temos que agradecer. Nós não podemos sequer nos achar no direito de reclamar nada de Deus. Nada, nada, nada. Eu não sou merecedor do que Deus já fez na minha vida, jamais serei. É uma dívida de gratidão eterna que eu tenho. Nós precisamos ter isso todos os dias, para que nós não nos desviemos do caminho. Nós temos que sair do ativismo, de sacrifício, de fazer. Nós temos que buscar a direção e fazer da forma correta. Né? O Júnior Oswaldo está aí, outro dia nós estávamos na nossa reunião de oração, e ele falou uma coisa certa: tem muita live acontecendo, tem muita live. Mas será que todo mundo realmente está direcionado por Deus e está liberando uma palavra que é de Deus? Sabe? Será que tudo que a gente está ouvindo vem da parte de Deus? Será que realmente o Espírito Santo está falando isso tudo aí com tanta gente, coisas diferentes? Não é possível, Deus é um só, queridos. Sabe? Nós temos que tomar cuidado, porque existem palavras que não trazem nutriente para a gente. Existem palavras que elas não nos sustentam espiritualmente. Existem palavras que elas tiram o nosso foco. E é por isso que eu estou te orientando nessa noite, em nome de Jesus. Receba isso aí onde você está. Seja direcionado por uma palavra de Deus. Escute a voz dos seus líderes, dos seus pastores, da sua igreja. Pergunte o que Deus está falando. Né? Não sejam como esses homens aqui. Né? Olha o que diz no verso 4 de Sofonias 3. Sofonias capítulo 3, verso 4. Os seus profetas são levianos, criaturas aleivosas. Os sacerdotes profanaram o santuário e fizeram violência à lei. Queridos, existem muitos homens e mulheres que eram homens e mulheres de Deus que se tornaram levianos. Pessoas que perderam o rumo e que não conseguem sequer mais dar o rumo para um povo. Se tornaram levianos, vítimas dos seus próprios desejos, das suas próprias concupiscências das suas carnes. Se perderam completamente, estão aí guiando um povo. Aí você diz: Marco, mas como é que eu sei quem está no caminho certo ou errado? É só você orar. É só você ter comunhão com o Espírito Santo. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, queridos, você fala: isso aí não é de Deus. Essa palavra não é de Deus. Isso aí não veio de Deus.
sabe? É isso que a gente tem que entender. Quando você tem uma vida de oração, cara, você tem uma vida de comunhão com o Espírito Santo, quando você vê algo que está errado, uma palavra ministrada, seja em igreja, em qualquer lugar, quando você vê que aquilo ali não testifica, o Espírito Santo toca o alerta e diz, olha, eu não disse isso não, isso não está testificando, sabe? Nós temos que ser, sabe, queridos, também críticos, para não nos perdermos nesse tempo difícil, para não nos perdermos nesse tempo de muitas palavras, tempos de muitas direções, tempos de muitas coisas, sabe? Mas a comunhão do Espírito Santo, a leitura da palavra, ela nos direciona. Ela nos mostra o caminho que é correto. Quem lembra aí dos discípulos lá de Emaús, né? A Bíblia diz que os discípulos estavam voltando frustrados, né? Eles estavam no caminho de Emaús, né? Estavam voltando, poxa, o Senhor morreu, já não há mais esperança, né? E eu faço ideia do coração deles de ver o Senhor, tudo que aconteceu, e eles estão voltando, e de repente vem um homem ali, a gente sabe que é Jesus, e começa a dialogar com eles, né? E aí de repente começa a falar com eles, e aí se desenrola toda aquela história, né? Depois eles entram, vão para a cidade e tal, e aí de repente Jesus desaparece. E aí uma coisa me chama a atenção do que aqueles homens falam. Ele diz, porventura, quando ele falava conosco, o nosso coração não queimava? Queridos, quando Jesus fala com a gente, o nosso coração queima. Quando Jesus fala conosco, os nossos conceitos são quebrados, os nossos conceitos caem por terra. Tudo cai por terra, tudo se desconstrói quando a gente ouve a voz do nosso amado. Quando a gente ouve a voz de Jesus, as coisas se desfazem, os problemas vão embora, as coisas acontecem, o mundo desaparece, tudo acaba e a gente se foca na voz do Senhor. A gente precisa ter mais experiências dessas. A gente precisa ter mais experiências como daqueles caras lá de Emaús, que estão andando, que estão com seu tempo lá, talvez frustrados, estão tristes, mas estão sentindo o seu coração queimar, porque Jesus está falando no seu coração, sabe? É isso que é importante, sabe? Isso é o Evangelho. Quando você ouve uma palavra que saiu do trono de Deus, que foi dada a alguém, o seu coração queima. É isso que acontece. Os seus conceitos se acabam, a sua teologia desaparece, o seu conhecimento cai por terra, e a verdade de Deus se torna soberana na sua vida. Mas para isso precisa de um procedimento, precisa de uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Não somente a gente vir aos cultos no domingo, ou sei lá o dia da igreja de vocês, ou ir numa cela. Não basta. Isso é muito pouco. É muito pouco para a grandeza de Deus. É muito pouco para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sabe? Eu vejo muitas pessoas olhando pessoas e se espelhando e querendo ser como a outra. Queridos, por trás de tudo há um preço. Vocês estão me entendendo? Há um preço a pagar. Eu tenho um grande amigo, né, que me ensinou muito, chama o pastor Zezinho. E ele conta que ele foi pregar numa igreja uma vez. E aí ele é muito sábio para pregar, tem uma palavra muito bacana. E um jovem virou para ele e falou assim, olha, ora por mim, que eu quero pregar como você prega. Eu quero fazer igual. Ele riu, achou engraçado, ele falou assim, olha, você quer pregar como eu prego e fazer a mesma coisa? Ele falou, quero. Então, quantos anos você tem? Ele falou 20. Nessa época ele estava com 50 e alguma coisa. Ele falou, então assim, ó, faltam 30 anos de estudo e dedicação na palavra para talvez um dia você ser como eu ou melhor do que eu. Porque se eu orar e Deus te fizer como eu nesse exato momento, Deus não é justo. Porque eu paguei um preço a minha vida inteira, meditando na palavra, estudando, me dedicando em oração, para talvez hoje fazer o que eu faço. Estão me entendendo, queridos? Ninguém nasce do dia para a noite. Não existe fenômenos da pregação do Evangelho sem leitura e meditação na palavra, sem busca de conhecimento. Tudo é ativismo, entendeu? Tudo se torna um ativismo, se você não se dedica à palavra de Deus. Se você não se dedicar, você é um pastor, precisa estudar, precisa orar, queridos. Precisa buscar uma direção de Deus para cuidar do seu povo, sabe? Precisa buscar do Senhor o seu ministério, é para ir fazer missões, busque do Senhor, busque uma direção do Senhor. Eu lembro que quando a gente sempre saía,
ou sai para fazer missões, a gente para, ora, Deus nos leva, Deus nos direciona, Senhor fala com a gente, não nos deixe errar, não nos deixe fazer nada por emoção, pela nossa carne, não nos deixe fazer errado de forma alguma, mas nos oriente. Sabe, queridos, nós precisamos buscar agora uma orientação do Espírito Santo, urgente. Precisamos buscar uma direção do Espírito de Deus urgente, porque não temos mais tempo para errar, porque a volta de Jesus é iminente. A volta de Jesus está mais marcante, está mais evidente todos os dias. Precisamos buscar agora, urgente, hoje, nesse exato momento, à noite, a direção do Espírito. Para que vamos fazer da nossa vida? Buscarmos uma direção urgentíssima do Pai. Pedir a Ele que nos guie nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde as pessoas, presta atenção, uma das grandes preocupações que estão tendo da área médica, querido, são com doenças psicossomáticas, depressão, frustrações, doenças de cabeça, pessoas desnorteadas, sem direção. Queridos, e a resposta para eles não é a medicina. A resposta para eles é a santa palavra de Deus. A resposta para eles sou eu e você, cheios do Espírito Santo, pregando o Evangelho. É isso que essas pessoas precisam. Eles precisam de pessoas que sejam ungidas, precisam de pessoas que estejam transbordantes da palavra e da presença de Deus, queridos. Pessoas que estejam transbordando da presença de Deus para levantá-los da depressão e dos lugares difíceis. Não precisam hoje dos médicos, precisam do Santo Deus. É isso que Deus quer fazer com a sua vida e com a minha vida. E o preço a pagar por isso é alto. É uma vida de renúncia de pecado, é uma vida de oração, é uma vida de leitura da palavra, de dedicação, de tempo com o Senhor Jesus. É isso que nós precisamos fazer urgentemente. É tempo de julgarmos a nós mesmos. É tempo de olharmos para mim e dizer, eu sou infantil, eu sou uma criança, eu tenho atitudes de criança, eu preciso me arrepender e mudar enquanto é tempo. Porque se Jesus voltar, queridos, como nós seremos encontrados? Será que se Ele voltar hoje, nós estamos salvos? Nós temos que nos perguntar isso todos os dias. Todos os dias nós temos que nos perguntar isso. Será que a nossa vida está correta diante do altar de Deus? Será que a nossa vida está alinhada com o propósito de Deus? Será que nosso ministério está alinhado com o propósito de Deus, com a vontade soberana de Deus? Será que o nosso olhar para o necessitado é um olhar de amor, de misericórdia? Será que nós estamos dispostos a repartir os nossos bens? Será que nós estamos dispostos a trabalhar e doar os nossos salários, doar os nossos carros, todos os nossos bens em prol daqueles que precisam? Será que nós estamos prontos e convertidos a esse ponto, queridos? Isso é o Evangelho. É a pregação do Filho de Deus, que entregou tudo que foi a sua vida, para redimir a sua vida, para te salvar, para me salvar, para transformar a nossa realidade. Esse é o Evangelho de Cristo. Somente isso é o Evangelho. E é isso que Deus quer fazer conosco. Será que nós temos sido pessoas aprovadas diante de Deus? Será que nós temos sido pessoas diante da face do Senhor, diante da glória de Deus, que estamos prontos para seguir, prontos para levar o ministério de Jesus, para levar o nome de Jesus sem envergonhá-lo? Será? Como nós estamos sendo encontrados hoje? Será que nós somos como essa Jerusalém aqui de Sofonias, que é uma Jerusalém corrupta, que é uma Jerusalém que não tem os ouvidos para ouvir o Senhor, que não se aproximou de Deus, que não confia no Senhor? Queridos, nós precisamos confiar no Senhor. Nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós confiamos no Senhor. É Ele que vai prover a comida da sua casa amanhã, é Ele que vai prover o seu sustento, não é o salário da sua empresa, preste atenção nisso, não é o benefício do governo, é Deus, é Deus, é Deus que vai trazer a provisão, é Deus que vai te sustentar. Não tem homem nenhum que vai conseguir fazer isso, é o próprio Deus, é quando confiamos em Deus. A palavra diz que os pássaros têm o que comer, quanto mais nós que somos filhos
Deus nos deu o direito de virarmos filhos, fomos enxertados no reino do seu amor, fomos adotados por amor e por misericórdia, nós fomos aceitos por Ele. Presta atenção nisso, é Ele que nos traz a provisão, é Ele que nos dá segurança, e essa Jerusalém que Deus chama de rebelde, manchada e cidade opressora. Misericórdia de nós sermos chamados assim, sabe? O Senhor é justo no meio dela. Aqui no verso 5 está dizendo que no meio disso tudo, Deus continua sendo justo. Queridos, em meio a isso tudo que está acontecendo, Deus continua sendo Deus. Deus não perdeu o controle da nossa nação, das nações. Tudo está debaixo do crivo de Deus. Para quê? Para que todos nos arrependamos. Para que todos venhamos a deixar os nossos maus caminhos. É o que Deus quer, que nós abandonemos o pecado, o mau caminho, as iniquidades. Todo o Evangelho se resume em uma palavra: arrependimento. Arrependimento. Desde o Antigo Testamento, Deus envia esses homens, mulheres de Deus, para pregar o arrependimento. Se você aí que é crente, que está me assistindo, se você prega o Evangelho, ama Jesus e a sua palavra não leva ao arrependimento, você também precisa se converter, precisa mudar o seu discurso. Paulo fala isso quando dá conflito na igreja de Corinto. Ele afirma: eu preguei a Cristo e Cristo crucificado. E é o que nós temos que pregar, é o que nós precisamos fazer. Cristo crucificado, nada mais do que isso. Não precisa falar bonitinho para a pessoa vir para Jesus, não precisa ter uma boa retórica. Não, pregue o arrependimento, pregue o sacrifício da cruz do Calvário, e Deus é quem dá o crescimento, é Deus é que faz frutificar. Entendam isso nessa noite, né? E quando a gente se arrepende, né? Depois de passar por toda a tribulação, depois de passar por esse processo que não é fácil, né? Qual é a postura? O que Deus faz? Olha no verso 8, Sofonias 3:8. Ele diz assim: portanto, esperai a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu juízo é ajuntar as nações e congregar os reinos, para que sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da sua ira, porque toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Fogo do meu zelo. Toda a terra será consumida. Deus, ele vai congregar, vai ajuntar as nações para trazer juízo, vai ajuntar os reinos para trazer juízo e derramar indignação e todo o ardor da ira, para que a terra seja consumida pelo fogo do meu zelo. Deixa eu te dizer uma coisa: existem processos de Deus na nossa vida que doem como um corte, que doem como queimaduras, mas é para trazer conserto. É para trazer conserto, é para trazer alinhamento, é para trazer salvação, é para trazer sobre nós isso, queridos. É para trazer para a gente um povo santo, sarado e curado para curar a vida de outras pessoas. É isso que Deus faz, é isso que Deus está fazendo com o mundo agora. Deus está congregando os reinos, as pessoas nas suas casas, e está trazendo dor. Está trazendo o que? Temor. Está fazendo as pessoas voltarem a orar, a ter tempo de dedicação para Deus. Para quê? Para sermos consumidos pelo fogo do seu zelo. E só é consumido pelo fogo do zelo de Deus quem se achega a Deus. Aleluia! Quem ora, quem está com o Espírito Santo, esses são consumidos pelo fogo de Deus. Esses entram no juízo de Deus. Esses se alinham com Deus. E olha o que ele continua dizendo aqui no verso 9: porque então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam com o mesmo espírito. Aleluia! Presta atenção nisso. Depois do juízo, depois do conserto, depois da cura de Deus, depois do processo zeloso de Deus, Deus diz: então eu darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com um
um mesmo Espírito. Sabe como é que chama isso aqui, queridos? Alinhamento. Depois do juízo não tem palavras diferentes. Depois do juízo, do conserto de Deus, todo mundo aponta para um só lugar: o Filho de Deus, Cordeiro de Deus, que foi imolado para perdoar os nossos pecados. Ponto. E acabou. E é isso que o profeta está dizendo aqui, é isso que Deus está falando pela boca desse povo. Isso é o alinhamento. Isso realmente é o que traz o alinhamento de Deus sobre as nossas vidas. Quando aceitamos a correção de Deus, quando aceitamos o castigo de Deus, quando confiamos no Senhor, sabe? Eu gosto do Salmo, se eu não me engano, 88, 86, do irmão israelita. Esse homem Deus nunca falou com ele, e ele abre o Salmo dizendo: o Senhor é o Senhor da minha salvação. O Senhor é o Deus da minha salvação. Um homem que sofreu a vida inteira com enfermidades, que clamou a Deus. Ele dizia: eu orava de dia, de noite, de tarde e antemanhã, e o Senhor não me respondeu. E é um homem que abre dizendo: Ele é o Deus da minha salvação. Queridos, em tempos de dificuldades, nós temos que saber que Ele é o Deus da nossa salvação. É Ele que cuida de nós, é Ele que nos protege, é Ele que nos santifica, é Ele que todos os dias cuida de nós, é o Deus da nossa salvação. Nele buscamos e encontramos o refúgio, queridos. É simples isso. E é isso que Deus está chamando ao povo agora. É isso que Deus está falando para a nossa nação, para que essa nação se arrependa. E ele continua dizendo aqui, no verso 12: mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, e nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, filho de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, e tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, Ele é poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, e calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, para os quais o peso foi uma afronta. E eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que te colcheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhe darei louvor, um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Sabe, queridos, a gente precisa entender que depois de um tempo difícil, depois de um tempo de luta, depois sempre vem a glória de Deus. Deus sempre traz um grande avivamento depois de grandes tempos de lutas e dificuldades, mas traz sobre aqueles que se arrependeram, traz sobre aqueles que têm um coração quebrantado, um espírito manso, humilde. Deus só pode ungir e te dar a porção do Espírito Santo se você tiver um coração assim, um coração que ama a Deus, um coração que teme a Deus. Senão, Deus não pode te dar o Espírito Santo. Não tem condições de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo se você não ama a Deus, se você não medita na palavra, se você não confia em Deus. Amém? Estão me entendendo? Que essa palavra possa queimar no seu coração. Que essa palavra possa fazer com que você olhe para a sua vida e julgue se você realmente está em Deus. Se você tem sido uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, sabe? Todos os dias é importante nós fazermos isso, queridos. Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós temos que estar prontos a todo tempo. Prontos a pregar o Evangelho. Prontos a passar por sofrimento. Prontos a passar por dificuldades, sabe? Nós temos que estarmos prontos para todos os momentos. Momentos de luta, momentos de alegria,
sabe, momentos de comunhão, momentos de solidão, nós temos que estar prontos para que Deus possa operar em nós, sabe? Porque nós não sabemos, a Bíblia diz que quando Jesus voltar será como ladrão da noite, e como é que nós seremos encontrados? Amém? Que essa palavra possa queimar no seu coração, que você não seja como essa Jerusalém aqui de Sofonias, tá? Que não ouviu a voz de Deus e que pagou um alto preço por isso. Quando a gente lê a história, a gente sabe muito bem o que aconteceu. Amém? Pessoal, nós temos alguns pedidos de oração, né, que foram colocadas no grupo da igreja, né? E depois algumas pessoas colocaram aqui o pedido de oração, né, que nós vamos, esse restinho, porque vai acabar daqui a pouco, 9 minutos, passa muito rápido, né? Então nós vamos orar aí pela Paloma, o Du, a Hillary, deixa eu ver aqui, que saiu da minha tela aqui os pedidos de oração. A Júnia pediu oração pelo Gleison, pelos familiares. A Chayana pediu oração para ela, para o Samuel, para Deus conduzir o final dessa gravidez, né? Eu não sei se ela está aí. Chayana, te abençoe em nome de Jesus. Vai ser uma bênção, tá? A chegada do Samuel. Nós profetizamos que vai ser uma bênção a chegada dele, tá? O Gui pediu oração pela conversão do irmão, da família dele, né? O Ricardo, a mãe. A Darla, oração pela família. A Gabi, nós vamos orar também pelo avô da Gabi, o José Newton, né? Que é o pai da pastora Ana Cristina. A Andréia pediu pela salvação da família e para a irmã que está com depressão. Em nome de Jesus, viu? O Andréia vai ser liberta dessa depressão em nome de Jesus, né? A Fernanda está pedindo oração pela vida do Delvaci, né? Para que Deus continue operando a obra na vida dele, salvação e libertação em nome de Jesus, né, Fernanda? Ele vai sim, vai se render aos pés do Senhor, Deus vai fazer um milagre na vida dele, né? A Anneli pedindo oração também. A Carol, você está abençoada em nome de Jesus, viu? A sua saúde, a sua família, a sua vida espiritual, creia nessa palavra, viu, Carol? Essa palavra é não somente para você, é para mim também, viu? Em nome de Jesus. A Dani pediu oração pelo avô dela, José Newton. A Alessandra pediu oração, né? Deixa eu ver quem mais aqui. A Darlia, pelo Darlan e Arlene, pediram oração. Pelo meu pai, pela Wanda, né? Então vamos orar, queridos. Quantos estão sentindo a presença do Espírito Santo aí? O Glauber está pedindo oração pela Débora, né? Linda demais, gente. Vocês têm que ver a foto, eu vou compartilhar depois. Puxou a mãe, a filha do Glauber puxou a mãe, a Nils. Graças a Deus, é igual o Pedro, né? Puxou a mãe. Ô pessoal, eu vou dar um testemunho de milagre aqui, tá? O Glauber estava desempregado, né? E aí, ele tá aí me vendo, ele sabe disso. E aí ele me ligou, que ele conseguiu um emprego. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu um emprego e ele tinha que ir para São Paulo, fazer treinamento. Mas a Débora estava na barriguinha da mamãe para chegar e a viagem dele ia coincidir com o parto. Ele me ligou, a gente conversando, né? E aí eu falei com ele, cara, eu não sei como que eu vou te aconselhar, porque você vai ter que abrir mão do parto da sua filha, mas em compensação não adianta você ver o parto e depois também não ter condições de manter sua família. Então precisamos pedir, orar a Deus. Quem sabe Deus nos segura aí a Débora e dá tempo, né? E aí ele foi, mas o parto já estava meio que consumada a data, não ia bater nada com nada. E eu confesso que eu orei, gente. Eu orei demais para esse menino. E ele estava aflito demais da conta lá em São Paulo, né? Tentando botar a cabeça no lugar, né? E eu lembro que eu falava, Deus, honra ele, né? Que o momento mais precioso de um pai, né, é ver o seu filho nascer, né? E aquilo me doeu demais, porque um dos maiores momentos da minha vida foi quando eu vi a concepção do meu filho. E aí, pessoal, tudo foi, ele tá falando aí, chorava toda noite, né? E eu sei que resultado, ele foi para São Paulo, fez o treinamento, voltou, a Débora não nasceu.
Ele voltou, ainda teve um tempinho, ela nasceu, ele foi lá, fez o treinamento, está no emprego abençoado, acompanhou o parto dela e Deus, como um bom pai, proveu tudo que precisava, né? Isso é fé, é temor, né? É um coração quebrantado, porque Deus é pai, é justo e é fiel. Vamos orar, pessoal? Uma semana, né, Glauber, ainda sobrou, né, de bônus. Glória a Deus. Amém? Eu vou estar lendo aqui, porque se eu fechar meu olho eu não vou lembrar dos motivos de oração. Amém? Vamos orar comigo, pessoal? Senhor, nós abençoamos a vida do Gleison, da Júnia, a família deles. Abençoamos a vida também, Senhor, da Chayana, do Samuel. Ó Deus, profetizamos, ó Deus, um parto abençoado da Chayana. Que o Samuel venha a essa terra, Senhor, com saúde, com graça, com glória. Samuel, nós dizemos que você é bem-vindo. Venha, Samuel, em paz para essa terra. Venha sem nada, nenhum problema. Venha para os braços dos seus pais. Em nome de Jesus, nós profetizamos uma bênção a esse parto, o nascimento dele. Em nome de Jesus. Guilherme, nós abençoamos a vida do Tiago, da sua mãe, do seu pai, da sua família. Profetizamos salvação sobre a sua casa. Você é um servo bom e fiel de Deus. Que a salvação venha sobre a tua casa. Em nome de Jesus. Pedimos oração, Senhor, pelo vô, José Nilton, vô da Gabriela, é o pai da pastora Ana. Deus, em nome de Jesus, visita ele agora, Santo Espírito de Deus. A primeira coisa que eu te peço é que o Senhor coloque no coração dele arrependimento, alinhamento com o Senhor. Opera um milagre na vida dele, Pai, em nome de Jesus. A Andréia, nós abençoamos ela, a sua família, a irmã dela que está em depressão. Nós damos uma palavra de ordem agora, que essa depressão caia por terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos a vida do Devaci. Deus, ministramos libertação, salvação sobre a vida dele. Deus, que esse homem experimente a glória do Senhor. Oh Deus, para que o seu nome seja engrandecido. Quebra o coração de pedra, Deus, custe o que custar. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos, Senhor, nessa noite também, pela vida da Carol. Profetizamos, Deus, saúde para a vida da Carol. Pai, em nome de Jesus, libera a sua glória sobre ela e cura ela, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a família dela. Deus, em nome de Jesus, declaramos que a Carol é uma bênção do Senhor. Oh Deus, opera milagres fantásticos na vida da Carol. Usa ela para a glória do seu nome. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoamos a Alessandra, o Osvaldo. Deus, em nome de Jesus, derrama a tua glória sobre essa família, sobre essa casa, Senhor, em nome de Jesus. Nós os abençoamos nessa noite, abençoamos a vida do Darlan, da Arlene, que foi nos pedido aqui. Senhor, opera um milagre na vida deles, derrama a tua graça, a tua glória, em nome de Jesus, sobre a vida da Wanda, a vida do meu pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito vá ali naquele quarto agora e opere um milagre da salvação, opere a cura, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero, Senhor, nesse tempo restante, abençoar os meus irmãos que estiveram conectados aqui. Deus, em nome de Jesus, que essa palavra venha queimar no coração deles. Deus, a tua palavra não é minha, é a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha invadir os lares, venha invadir as nossas famílias, ó Deus, com força, com violência, quebrando o mal. Manieta o poder do inimigo, ó Deus, e traga a tua bênção. Quebra o poder do inimigo, envia os teus anjos sobre cada família aqui representada nessa noite. Consagramos esse tempo, Senhor, essa palavra, tudo ao Senhor. Levanta, ó Deus, o teu povo, levanta a tua igreja no nosso país. Oramos pela nossa nação. Deus, levanta a tua igreja nessa nação, opera abundantemente o milagre do Senhor, repreende a obra de Satanás, do maligno, Deus, que tenta deixar esse país na fossa, e nós profetizamos que o Brasil é do Senhor Jesus, Pai. Nós profetizamos, levanta as igrejas, levanta os servos de Deus, ó Pai, para que operem milagres. Levanta a tua igreja poderosa, como foi a igreja no tempo de Atos, uma igreja cheia do Espírito Santo e da glória do Senhor. Para isso eu abençoo todos vocês nessa noite, meus irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter nos acompanhado, por estar conectados comigo aqui. Em nome de Jesus, na próxima sexta-feira estaremos juntos. Vai cair em 3 segundos. Deus te abençoe e amo vocês.